A paz do Senhor, tias e tios. Voltamos para mais uma aula dos Dias Fazendo Arte 2, tá? A aula sobre inclusão foi uma bênção. As tias entenderam, né? O nosso objetivo aí da nossa aula. E agora nós vamos para a segunda aula que a tia Jo colocou aí no grupo, né? Sobre a arte de contar história. Eu já tô pronta pra nossa aula. A tia Geisa gosta muito desse módulo. Eu amo contar história para as crianças, eu amo dar aula. Como vocês aprenderam aí com a tia Lucy, né? Sobre como ser um professor, quais atitudes, a postura de um professor, né? Você tem que estudar muito, você tem que ler muito a Bíblia, orar muito e usar a sua criatividade, né? Então, eu vou aí, por enquanto eu vou tirar o meu óculos, tá? Pra ficar mais séria, senão as tias aí não vão prestar atenção. E eu quero dizer aqui pra vocês que nós vamos fazer aí uma aula bem dinâmica, tá? Então, vamos falar aí sobre a arte de contar história. Tá? Então, a primeira parte aí, a introdução, são 4 tópicos, tá? E nos 4 eu vou aqui tentar passar para vocês, que já são tias faz tempo, né, do Ministério Infantil, algumas dicas aí pra gente não errar com as nossas crianças, tá bom? Então, vamos lá? Introdução, tá, gente? A arte de contar histórias. A arte de contar histórias deve estar presente em todo o espaço onde existe uma criança, pois é na primeira infância que podemos formar o caráter do ser humano, tá? Ao ouvir uma história, pode estimular a imaginação dos pequenos. Quando eu conto uma história, eu estou propiciando ao ouvinte a oportunidade de poder vivenciar a história, compartilhar emoções e sentimentos, tá? Então, essa parte de contar história, gente, é muito importante aí para nossas crianças, tá? Então, vamos lá. Boa parte da Bíblia é de narrativas. Isso quer dizer que Deus escolheu revelar a verdade usando esse método e, por isso, ele selecionou contadores de histórias altamente competentes, tá? Que desenvolveram essa forma de literatura de maneira fantástica. As crianças gostam muito de ouvir histórias, tá? E uma boa história contada com entusiasmo, com vibração de olho no olho, isso fascina a criançada, tá? E não é só as crianças, tá, gente? Em muitos cultos infantis que a gente fez, né, EBD, EBF, os adultos ficam assim impressionados também com a dinâmica da história. Então, tias, a maneira que você conta a história é que vai levar o seu aluno a entender o que aconteceu. E nós sabemos que as histórias da Bíblia não são apenas histórias, né, historinhas, são fatos verídicos que aconteceram. Então, você tem que levar a sua criança a imaginar como que foi que aconteceu tudo isso, né? Moisés abrindo o Mar Vermelho. Então, você tem que contar com ênfase, né? Como que foi aquele milagre que aconteceu? Tem que deixar bem enfatizado que não foi uma história como Chapeuzinho Vermelho, a Bela Adormecida, a Cinderela, que são contos de fada. Não, são histórias que realmente aconteceram. Então, tias, cabe a nós, né, enfatizar e contar a história com entusiasmo. E tem muitas maneiras de contar a história com entusiasmo, gente. Muitas maneiras, tá? Então, eu vou ensinar para vocês aqui como que a gente pode deixar nossas histórias assim muito mais atraentes e interessantes. Tá bom? Vamos lá para a segunda parte, então.